Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal, trazendo as principais notícias sobre os fundos imobiliários, hoje chamando a atenção de vocês para o fundo imobiliário VGIR11, né? Por que chamar a atenção para esse fundo imobiliário? Justamente porque ele é um fundo de base 10, indexado ao CDI. E os fundos indexados ao CDI, eles têm performado muito bem no atual cenário de previsão de que a Selic não irá cair até o final do ano. Ou seja, além dos fundos de papéis começarem a se valorizar novamente, né, que é a principal notícia, os fundos de tijolos que eles vinham caindo, a tendência eles começarem a andar de lado e principalmente os fundos de papéis começarem a se beneficiar desse cenário. Então, nós trazemos aqui para vocês a cotação atual dele, que é R$ 9,96, certo? Que ele se encontra no atual momento, bem se aproximando da sua cotação máxima, que é R$ 10,14. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 13,55. Do ponto de vista de valorização, 4,51. Uma excelente valorização para um fundo de papel, né? Ele também possui em caixa 47 milhões, caso tenha algum tipo de emergência. Seu dividend yield cresce em média 5,37%, a sua cotação em média 3%, e ele tem 247.353 cotistas, ou seja, um excelente número. Algumas pessoas têm ficado um pouco incomodado com essa queda de 11 centavos no mês passado para 10 centavos nesse mês. Só que você não precisa ficar preocupado com isso. Isso faz parte deste cenário onde a reforma tributária acabou sinalizando que poderia até o final do ano, quem sabe até ter algum tipo de movimentação com essa tendência de reequilíbrio de algumas contas, né? Então o fundo ele acaba sendo um pouco impactado, mas o cenário que nós temos é de não cair a Selic. Se a tendência é não cair a Selic, esses fundos indexados ao CDI, a tendência é eles performarem muito bem, certo? Aqui é só mostrando para vocês a carteira dele, né? Sempre com um bom CDI, ou seja, a Selic precisa cair muito para esse dividendo ser impactado para valer. Por exemplo, CDI 3, CDI 4,75, CDI 4, CDI 5, ou seja, excelentes taxas, né? A exposição que ele tem ao IPCA, mas é uma exposição bem baixa e um IPCA até seguro. Um IPCA 5, ou seja, pagando menos que os títulos públicos, um IPCA 6, que está pagando os que os títulos públicos pagam, só tem um IPCA um pouco mais arriscado, que é um IPCA 8,5, que seria um pouquinho mais arriscado, mas não tanto porque o governo vem pagando IPCA 6, certo? Então, uma carteira muito boa. Ele é um fundo que ele tem sido recomendado principalmente nas carteiras de R$10. Ele entrou e ele não saiu, ou seja, nós não tivemos movimentação nele. Nós tivemos movimentações no BTCI, que ele é um fundo de base 10, metade IPCA e metade CDI. Então, as recomendações das gestoras foram tirar. Mas fundo de base 10 ou até mesmo de base 100, onde ele é indexado principalmente ao CDI, a recomendação foi manter na carteira. Por quê? Porque esse ano provavelmente o CDI ele não vai cair, certo? Então fiquem de olho, porque nesse cenário que nós estamos, fundo de papel se beneficia e fundo de fundo também se beneficia. São dois setores que acabam se beneficiando com a Selic andando de lado, ou seja, sem uma proposta ainda definida de queda, enquanto não houver a mudança lá
do Roberto Campos, né? Ou seja, enquanto ele permanecer, a taxa vai andar de lado, né? Nós não temos expectativa dela cair. Então, nesse cenário, o fundo de base 10 que se beneficia é o VGIR11, e talvez você pergunte, qual é o fundo então de base 100? Eu queria um de base 100. Então, nós temos dois. KNCR11, que é um fundo também que se beneficia de CDI alto, e o segundo é o HGCR11. Então, 3 fundos que se beneficiam de Selic andando de lado ou Selic alta, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, uma dica muito rápida para tirar algumas dúvidas de vocês que estavam perguntando sobre fundos de papéis, porque eles estão começando a performar muito bem novamente. Fundo de CDI vai performar muito bem. Fundos que têm majoritariamente exposição em IPCA não vão performar tão bem, certo? Então você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal, deixa o comentário, deixa a sua pergunta, como também a sua sugestão. Até o próximo conteúdo aqui do canal. Um abração para todos vocês.